Olá! A nossa apresentação de estudo de caso é sobre o acidente vascular cerebral hemorrágico, mais conhecido como AVC hemorrágico, e agora vamos explicar de forma breve um pouco sobre ele. Bom, esse AVC hemorrágico se caracteriza pelo sangramento em uma parte do cérebro, em consequência do rompimento de um vaso sanguíneo devido ao aumento da pressão. Pode ocorrer para dentro do cérebro ou tronco cerebral, que no caso é o AVC hemorrágico intraparenquimatosa, ou para dentro das meninges, que é a hemorragia subaracnoide. A hemorragia intraparenquimatosa é o subtipo mais comum de hemorragia cerebral, acometendo cerca de 15% de todos os casos de AVC. Já os sinais e sintomas são sempre súbitos e podem ser fraqueza de um lado do corpo, perda da sensibilidade, alteração no campo visual de um ou ambos os olhos, tontura, dificuldade para falar ou para compreender palavras simples e até mesmo a perda da consciência ou crises convulsivas. Além disso, há outros sintomas, como formigamento na face, no braço, na perna, especialmente em um do lado do corpo. Confusão mental, alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar, cefaleia súbita, intensa e sem causa aparente. O AVC hemorrágico tem como causa principalmente a pressão alta descontrolada e a ruptura de um aneurisma. No entanto, também pode ser provocado por outros fatores, como hemofilia ou outros distúrbios de coagulação do sangue, arritmias cardíacas, doença das válvulas cardíacas, defeitos cardíacos congênitos, vasculite, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio. Estudo de caso: Sr. Sebastião, homem, 65 anos, aposentado, hipertenso, arrítmico, com histórico de uso de drogas por 15 anos. Diminuiu com as drogas por conta dos filhos, substituindo por cigarro, que fuma várias vezes por dia, e o excesso do uso de álcool. Sr. Sebastião não possui hábitos saudáveis. Sua alimentação contém muito sal e acaba também consumindo muito doce. É viúvo há cerca de 8 meses e encontra-se sozinho e estressado, pois sua esposa Joana faleceu por um câncer e ele relata sentir muita falta da amada. Certo dia, Sebastião ligou para Marco, o único filho que o ajuda, falando que estava passando mal, sentindo-se fraco, alteração no campo visual e tontura. Logo depois, não falou mais nada no telefone, pois ficou inconsciente. Marco, preocupado, saiu correndo do trabalho e foi socorrer seu pai. Os dois foram para o hospital mais próximo e Sebastião foi atendido às pressas. Depois de longas horas, Sebastião acordou se sentindo ainda muito fraco, com fortes dores de cabeça, pouca tontura e dificuldade para falar. Foi relatado pelo médico que o que ele teve foi um AVC hemorrágico do tipo hemorragia intraparenquimatosa, localizado no tronco cerebral. E por uma busca de histórico familiar, foi encontrado que um parente próximo teve o mesmo diagnóstico. Além disso, seu filho relatou à equipe médica que o Sr. Sebastião sofreu um infarto agudo do miocárdio há aproximadamente 3 anos atrás. História prévia do paciente. O antigo trabalho como caminhoneiro fazia com que Sebastião usasse uma droga chamada Nobésio, ou Rebite, para se manter acordado durante suas longas viagens. Quando sua esposa engravidou, ele parou de usar as drogas pesadas. Assim, substituiu as drogas por cigarros e o uso de álcool. Tem a má alimentação por excesso de sal e consumo de doces. Tem depressão por sentir falta da esposa e se sente bastante estressado. Tem um histórico familiar de AVC hemorrágico e está internado atualmente por ter sinais e sintomas que levaram a ser diagnosticado com acidente vascular hemorrágico do tipo intraparenquimatosa. Hipertensão arterial, histórico familiar, tabagismo, peso, etilismo, sedentarismo, uso de drogas ilícitas, má alimentação, altos níveis de colesterol LDL, diabetes mellitus, fibrilação arterial, estresse e depressão. Em relação ao nosso caso, o nosso paciente, os fatores predisponentes de seu caso são histórico familiar, seu tabagismo, sua má alimentação, etilismo, estresse, depressão e o seu histórico de ex-usuário de drogas. O Sr. Sebastião é hipertenso e de vez em quando esquece de tomar seus remédios, o que faz com que tenha picos de pressão e favorece a fragilidade das paredes das artérias, fazendo com que elas se rompam e causem sangramento. Além disso, ele tem picos de ansiedade e anda muito estressado, depois da morte de sua esposa, descontando tudo no cigarro e nas bebidas alcoólicas, o que pode ter sido um fator importante para o AVC hemorrágico.
Além disso, ele sofreu um infarto agudo no miocárdio há aproximadamente 3 anos, o que deixou a arritmia cardíaca como sequela. O AVC hemorrágico apresenta alguns sinais de alerta, que incluem déficits neurológicos de início súbito, especialmente localizados, que podem progredir em minutos ou horas. Já no caso apresentado, quando o médico relatou que o Sr. Sebastião tinha tido um AVCH, o mesmo acordou com alguns sinais desse quadro clínico, como tontura, muita fraqueza em seu corpo, perda da visão unilateral, dificuldade para compreender e falar coisas simples e uma dor de cabeça muito forte. Fora todos esses sinais e sintomas, Sr. Sebastião ainda era hipertenso e há aproximadamente 3 anos sofreu um infarto agudo no miocárdio. Já falando da parte da fisiopatologia, como já vimos, o AVC hemorrágico ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia, e ela pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. Então, o AVC hemorrágico é consequência de uma ruptura de estruturas vasculares cerebrais, devido ao aumento da pressão nas mesmas, e geralmente esse AVC hemorrágico vem como consequência de uma hipertensão arterial mal controlada, que acabou sendo o caso do Sr. Sebastião. Como dissemos no início, há 2 tipos de AVC hemorrágico, a hemorragia intraparenquimatosa e a hemorragia subaracnoide. No caso do Sr. Sebastião, foi a hemorragia intraparenquimatosa, que é a mais frequente, e normalmente é resultado de um rompimento de uma pequena artéria penetrante profunda devido ao aumento da pressão nas mesmas. Essa hemorragia ela pode ser pequena ou formar um coágulo grande, que pode até mesmo comprimir o tecido adjacente, causando herniação e morte. Geralmente, esse tipo de hemorragia se desenvolve ao longo de 30 a 90 minutos, enquanto as associadas à terapia anticoagulante podem evoluir por até 24 a 48 horas. Os principais locais acometidos por esse tipo de hemorragia são os núcleos da base, principalmente o putamen, o tálamo, o cerebelo e a ponte. Já a hemorragia subaracnoide é causada por extravasamento de sangue entre a aracnoide e a pia mater. O sangue no espaço subaracnoide produz uma meningite química que geralmente aumenta a pressão intracraniana durante dias ou algumas semanas. O vasoespasmo decorrente pode produzir isquemia cerebral focal, e o edema cerebral é máximo e o risco de vasoespasmo e infarto subsequente, que pode ser chamado de gangrene, é maior entre 72 horas e 10 dias. Às vezes, ocorre uma segunda ruptura, um ressangramento, geralmente em um período de até 7 dias. Outra causa de hemorragia intracerebral é a angiopatia amiloide, doença mais comum nos idosos, onde ocorre a degeneração arteriolar, resultando no depósito de amiloide das paredes nas artérias cerebrais, as fragilizando e as levando à ruptura. A angiopatia causa hemorragias lobares únicas e recorrentes. A abordagem diagnóstica deve envolver os seguintes exames: hemoglicoteste, TC de crânio, exame contrastado ou angiotomografia cerebral, RNM de crânio, angiografia cerebral, eletrocardiograma, radiografia de tórax, além de exames laboratoriais, como um hemograma completo, bioquímica sérica, coagulograma e marcadores de necrose miocárdica. Prognóstico. A perspectiva após um acidente vascular cerebral hemorrágico depende do tamanho e da duração deste, bem como a área do cérebro que foi afetada. Porém, no geral, os pacientes com AVC hemorrágico não apresentam um prognóstico muito favorável, visto que a maioria das pessoas com este diagnóstico terá alguma deficiência permanente. A reabilitação é importante para melhorar o prognóstico, pois se o derrame foi grande ou diagnosticado tardiamente, o AVC hemorrágico pode resultar em incapacidade grave ou morte. Entretanto, cerca de 25% dos pacientes que sobrevivem podem experienciar melhorias significativas à medida que o corpo reabsorve naturalmente e gradualmente o sangue coagulado. Correlação com o caso. Como o Sr. Sebastião tomou por muito tempo a anfetamina comercialmente chamada de Ribit e o uso constante e exagerado pode gerar problemas ainda mais graves, como distúrbio gastrointestinal, aumento dos riscos de AVC, depressão, paranoia e alucinações, ou até mesmo problemas neurológicos irreversíveis. Os hábitos do Sr. Sebastião estão favoráveis para a instalação de diversas doenças, entre elas o AVCH. A anfetamina leva o organismo a funcionar acima da sua capacidade e pode resultar em diferentes efeitos como alteração do estado mental, assim como ansiedade, estresse, irritação e agressividade.
taquicardia, dilatação das pupilas, aumento da pressão arterial, perda de apetite, insônia, entre outros. Como o Sr. Sebastião é tabagista, todas as centenas de compostos tóxicos do cigarro aumentam a pressão arterial. Além disso, a fumaça do cigarro causa acúmulo de gordura nas artérias, ou seja, esse hábito aumenta a possibilidade de coagulação sanguínea, fatores que intensificam os riscos de desenvolver um AVC. Pessoas de todas as idades podem sofrer um AVC, porém, após 55 anos, segundo estudos, as chances dobram a cada década. Essas são nossas referências bibliográficas. Muito obrigada.